Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2015. É um domingo, o verbete é de número 3.264, tem 7 páginas, 56 logias e 15 máximos. O tema, inveja, está redigido segundo a especialidade para patologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Mariângela Luckmann. A Mariângela Luckmann, ela é graduada em Administração de Empresas e Psicologia Clínica Social, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Psicopedagogia, brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 1990, docente da Conscienciologia desde 1991, tenepsista desde março de 1996. A inveja é o sentimento expresso pela consciência intra- ou extrafísica, caracterizado por tristeza, dissabor, amofinação ou desgosto em não possuir bens, talentos ou qualidades apreciados em outrem, manifestando assim a autoincompetência e a autolimitação em obter algo ou ser capaz pelos próprios méritos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal de inveja, o holopensene pessoal competitivo, o holopensene da imaturidade consciencial, o holopensene da insegurança, a autopensenização antievolutiva, o agente de sustentação patopensênica, as fixações holopensênicas patológicas, a eliminação do mau hábito da patopensenidade, melhorando todas as manifestações da consciência, a premência da retilinearidade pensênica. Na fatologia, a emulação, a comparação social, a baixa autoestima, a autoinsegurança, a competição assediadora, o egoísmo, a emoção deslocada, a autovitimização, o mecanismo de defesa do ego, da projeção, o linchamento mental em relação a outrem, a imaturidade proexológica, o incomplexes, a ressexes, a recim, o abertismo, a autodesassedialidade, a dinâmica das metas evolutivas maiores. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 23 linhas, o que constitui um máximo para o verbete, e que a gente leu, pincelou só alguns itens, a gente convida todos para lerem assim com maior profundidade. Na parafatologia, a distorção parapsíquica, a fofoca extrafísica, a predisposição energética, a interassedialidade, a escagem inconsciente, a lógica assediadora, a perda da conexão com os amparadores extrafísicos, o apoio incondicional dos amparadores extrafísicos, nas recins cosmoéticas, os desassédios interconscienciais proporcionados pela transparência nas atitudes, a saída das interprisões grupo-kármicas pela interassistência sem retorno. Na argumentologia, nós chamamos atenção para 2 parágrafos. Um é a aproximações, que a verbetógrafa lista 6 correlações temáticas em ordem alfabética. Então, está muito bem colocada essas aproximações, essas correlações. Na terapeuticologia, ela também contribui com 15 itens na condição de ferramenta e aportes úteis para a saída, a recuperação a erradicação, na verdade, da inveja. Na remissiologia, nós vamos destacar competição assediadora, imperfectividade, interassedialidade, satisfação malévola e senso de mérito. A mental somaticidade madura é ferramenta eficaz na erradicação da inveja do micro-universo consciencial em percurso autoevolutivo lúcido, cosmoético, interassistencial e multidimensional. Como reage você
ante a inveja no cotidiano multidimensional, seja na condição de invejado ou invejoso. Já aceitou o alto desafio de perdoar antecipadamente ou de eliminar essa manifestação da autopensenidade? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência e na webgrafia específica com uma fonte de referência. Vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, constituída por Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Mágoa, ciúme, cobiça, tristeza, dissabor, avareza, soberba, emulação, autoassédio, imaturidade, trafaromania, ressentimento, autoinsegurança, parapatologia, paradireitologia, autoevoluciologia, cosmoeticologia, autopesquisologia, autorreeducaciologia e reciclopensenologia. Maria Ângela, antes da gente dar início às perguntas, a gente quer fazer primeiro um convite a todos aqui, em nome da Enciclosapiens, para participarem aqui do programa Verbetografia em EAD. É um programa que ajuda as pessoas a elaborarem o verbete. Ele é totalmente online para as pessoas que moram fora. Ele tem todas as aulas gravadas, disponibilizadas no ambiente Moodle. Então, a pessoa baixa essas aulas, assiste essas aulas quando puder, quantas vezes quiser. E às quintas-feiras, à noite, de 7h30 às 9h30, a gente tem um encontro online para discutir não só as dúvidas que ficaram das aulas, que eles assistiram em casa, quanto da atividade que eles fizeram, né? Das tarefas, que a gente chama tarefa semanal, que já é a elaboração da escrita do verbete. Então, a gente convida todos vocês, quem ainda não apresentou o verbete aqui, o professor Valdo diz que apresentar um verbete aqui, depois a Maria Ângela pode falar alguma coisa se quiser, que é um desassédio evolutivo. Ele não diz desassédio mental somático, ele diz desassédio evolutivo, porque mexe com a evolutividade, com o comportamento global eu ia falar do indivíduo, mas o indivíduo é feio, né? Da consciência, tá certo? Então, a gente convida a todos, quem não escreveu o verbete, mesmo aqueles que já escreveram o verbete, a gente convida para fazer mais de uma vez o programa, porque o Conforto da Enciclopédia, ele é bem detalhista, ele é bem específico, ele é difícil, ele não é uma coisa tão... É simples, mas é complexo, é aquele paradoxo, né? Então, e a gente convida, então, mesmo fazer novamente o programa, e aí é só telefonar para a recepção do CAEC, o telefone é 3525-2652, acho que acertei, e o e-mail, que é caec@caec.org. Tá bom? Se eu puder contribuir antes de nós começarmos com as perguntas também, eu queria dizer que esse programa ao qual você se refere, o EAD, ele me ajudou demais. Eu sou um fruto desse programa de verbetografia à distância. Por isso que eu me tornei uma verbetógrafa. Porque, inclusive, nessa época, nós estávamos mais no Espírito Santo do que aqui, em Foz do Iguaçu. E se não fosse por ele, eu não poderia nem ter começado. Então, assim, na verdade, a gente só tem a agradecer que vocês tenham disponibilizado essa ferramenta de construção coletiva e, da minha parte, particularmente, todo mundo que eu encontro, eu recomendo o programa de verbetografia, que se torne verbetógrafo, porque essa ferramenta EAD, ela funciona de fato. E ela permite que toda pessoa que tem interesse, que ela possa se incluir dentro desse processo maior, evolutivo, holocarmalógico e tudo mais. A gente agradece o seu depoimento. Tem que falar a verdade, né? Sim, com certeza. E agora a gente já engrena aí pedindo para você responder a pergunta clássica, né? Por que você resolveu fazer esse verbete? Já não é o seu primeiro verbete. Qual é a razão desse tema para você nesse momento? Bom, ontem eu estava no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, com uns amigos, e me fizeram essa pergunta. Você já sabe o que você vai responder quando te perguntarem por que você resolveu? Todo mundo já sabe que essa pergunta é a primeira, né? E aí eu respondi para esses amigos nossos, falei, olha, eu vou falar a verdade.
a mais autêntica possível, porque, de fato, quando você toca no tema da inveja, geralmente você se coloca no papel da vítima, né? Você é o invejado, você é o que sofre o processo persecutório, intra-extrafísico. Mas eu falei, pessoal, isso até pode acontecer e acontece. Eu falei, mas o meu objetivo na escrita do verbete não foi esse especificamente. O meu objetivo principal foi trazer informações ou construir dados e deixar isso dentro da enciclopédia para que todos aqueles que queiram uma liberação 360 graus desse processo, tanto do lado do invejado quanto do invejoso, que eles possam saber que isso é possível. Que existe como nós não só acessarmos, mas como transcendemos essa condição. Então, eu respondi, eu falei, olha, nós vamos falar dos dois lados, e vou começar dizendo para todo mundo, falei, olha, vamos refletir, não pelo lado do invejado, mas pelo outro lado também, pelo invejoso, porque, de um modo geral, no momento que você passa a estudar esse assunto, e não só do ponto de vista da teoria, mas da prática, da historiologia, você percebe que os grandes acontecimentos do ponto de vista da humanidade, principalmente os grandes conflitos, eles foram gerados a partir de processos de neofobia e inveja. Competição, né? Sim, mas a competição ela tem um fomento social, e é isso que é importante nós trazemos, porque ela remete a um processo de culpa. E se você não desdramatiza isso, você não consegue sair, se torna um círculo vicioso por vidas a fio. Então, na verdade, o grande objetivo é dizer assim, olha, dá para fazer diferente, dá para nós transcendermos e, principalmente, dá para você não sofrer e dá para você não se incomodar mais com a presença dos outros, que eu acho que é o maior aprendizado do ponto de vista do fraternismo. Independente de como os outros funcionam ou não, você já não está mais naquele padrão, você não está mais naquele patamar, você olha, compreende, mas aquilo não produz sofrimento. E aí você se torna assistencialmente mais útil aos amparadores, às equipecs que atuam principalmente com reurbanização. Eu acho que eu assino embaixo do que você falou, eu já estudei bastante inveja também, já exatamente por isso, eu acho que jamais você chega no mega fraternismo e agora na auto-mega transafetividade, né, da transafetividade, se você tiver algum resquício que seja da inveja, da competição, de alguma coisa assim. Sim, por isso é que, antes até de nós começarmos aqui hoje, eu comentei com você rapidamente, falei, Rosa, a apresentação desse verbete para mim é um presente, porque por uma série de parafatos, indicadores de amparadores e tudo mais, e as próprias ocorrências intrafísicas, eu me percebo fechando um ciclo. E muitos outros podem fazer 100 vezes melhor do que eu isso tudo. Então, assim, é possível. Se eu conseguir, eu digo, pessoal, eu sou uma ameba evolutiva, né, em muitos casos. Então, se eu consigo, eu falei, gente, qualquer pessoa com boa vontade, com boa intenção, querendo fazer o processo da reciclagem, consegue também. Não tem por que não fazer, não tem por que não estar numa outra condição. E sem esse passo aqui, esqueça a desperticidade. Na verdade, a autodesperticidade, ela começa com o entendimento, a compreensão e a liberação de toda essa condição grupo kármica. Que é fundamental para a convivialidade sadia, né? O pacifismo está embasado nisso. Concordo. A verbetógrafa, a professora Mariângela, Megapensenologia, página 6, segunda linha, inveja, autoassédio inconsciente. Poderia falar sobre este item, a consciência invejosa não tem consciência sobre este atributo seu? Em muitos aspectos, a consciência oculta de si mesma a condição deste sentir ou deste vivenciar, porque, de um modo geral, nossa sociedade não admite o processo da inveja publicamente. O ser humano, ele não admite sentir inveja, porque, na medida em que você faz isto socialmente, você admite um processo de autoinferiorização perante outro. E isso, exatamente na condição da competitividade, na questão social de você sempre estar em um modo, dentro de um status em que os outros, sim, se sintam incomodados, mais incomodados com você, não é, digamos assim, parapatológico, mas não é socialmente aceitável. Então, você encontra em muitos teóricos, estudiosos do assunto, já há mais de centena de anos,
e todos são unânimes em afirmar que é mais fácil alguém admitir, por exemplo, um homicídio, do que admitir que sentiu inveja de uma outra pessoa. E parece incoerente, mas existe um fundo, né, em que se mexe com autoestima, que se mexe com a sua imagem dentro do grupo social no qual você está inserido, que acaba justificando o porquê desse tipo de atitude. E há muitas pessoas que, exatamente por não conseguirem nem olhar para esse tipo de ocorrência, porque socialmente não se fala, então você acaba sem saber exatamente, discernindo o que é seu, o que não é seu, você não sabe exatamente até onde o que você sente realmente é inveja ou não, é uma condição de ciúme, é uma condição de mágoa, é uma condição de ressentimento. Então, o estudo, ele ajuda muito a você colocar cada coisa na sua caixinha. E a hora que você identificar o processo da parapatologia em si, aí você sim tem condição de atuar e de agir de um modo sadio e terapêutico na remissão. Enfatologia, página 7, quarta linha. Poderia elencar alguns dos ganhos secundários da inveja? Bom, parafatologia, quarta linha. Não, linha. Fatologia, página 7, quarta linha. Sim, existem vários ganhos secundários, e isso varia de consciência a consciência. Mas, de um modo geral, você, através da inveja, e aí eu vou me referir à inveja, gostaria até de fazer uma relação antes, para que a gente pudesse falar dos ganhos secundários. Através da inveja, se você for na exemplologia, você vai verificar que nós listamos dois tipos. Nós temos a mini inveja, que é o sentimento de tristeza ou de sabor, né, pelo alcance de alguma coisa que o outro conseguiu e que você não obteve. E existe a maxi inveja, que é a satisfação malévola frente à desdita de outrem, exato. Então, a inveja, dentro de tudo que eu estudei até hoje, para mim, ela se caracteriza, de fato, na condição da maxi-inveja. Porque entra a intenção doentia, entra a má vontade, entra a intenção de destruir o outro. Então, de fato, quando nós falamos em inveja, não é a tristeza, não é exatamente isso. Porque a tristeza, ela faz parte até dentro do sistema social no qual nós todos estamos inseridos. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho com mais profundidade. Mas a inveja em si, ela almeja tirar o outro da sua frente. É mais ou menos assim, o que eu faço para a Maria Ângela deixar de existir? O que eu faço para ela sumir da minha frente? O que eu faço para eu não ter mais nem que olhar, nem que ouvir falar? Então, assim, o processo da inveja, ele caminha no sentido da destruição. É bélico. A inveja é bélica, em essência. A tristeza não necessariamente é bélica. É muito mais uma autoconstatação de uma frustração de expectativas pessoais. Então, quando a gente fala em ganhos secundários, é o quê? É o uso dessa falaciosidade social para você continuar agindo de um modo invejoso. E aí existem ganhos secundários porque você passa a ser valorizado socialmente. Então, existem grandes líderes, líderes que eu digo não no sentido da cosmoética, mas existem na SOCIM muitas pessoas que são consideradas líderes, governantes, ou estão em postos de alta repercussão, até do ponto de vista governamental, e no fundo, aquelas pessoas são valorizadas porque o que as move é o processo da inveja. Mas elas continuam se mantendo. Então, existe uma retroalimentação doentia. Então, uma coisa leva a outra e o invejoso se espelha no outro. Então, existe uma essência, até dentro dessa politicologia baratrosférica que nós vemos aqui nessa dimensão intrafísica. Existem muitos ganhos, inclusive os financeiros. Enfatologia, página 7, sétima linha, de baixo para cima. Onde quer que vamos, existem as panelinhas e suas fofocas. Como conviver cosmoeticamente com este fato universal? Eu vou poder responder isso falando de mim. Eu acho que prefiro falar dos exemplos, até daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo na vida. Mas eu, particularmente, eu evito participar de qualquer tipo de panelinha. Exatamente porque, quando você tem pessoas que estão muito preocupadas em prestar atenção e ressaltar aspectos negativos
que não tem nenhuma finalidade de ajuda ou de assistência em relação a nada nem a ninguém, com certeza aquele papo não é produtivo, não vai gerar nada de positivo nem para você, é um desperdício de tempo, né? De tempo evolutivo. Então, as panelinhas são inevitáveis agora. Nós só participamos das panelinhas se nós quisermos. Ninguém é obrigado a participar de panelinha nenhuma. Você entra por afinidade holopensênica. Então, se você está verificando que isso não é produtivo dentro da sua rotina, da sua vida e da sua evolução, a gente diz assim, tchau, né? Vamos procurar amizades mais produtivas, mais cosmoéticas e de rendimento maior para todos. Professora Maria Ângela, Fatologia, página 7, quinta linha. Poderia relacionar a falsa modéstia com o tema do verbete? Sim. A falsa modéstia, porque nós encontramos dentro da SOCIM, dentro do nosso grupo evolutivo, dentro da CCCI, quer dizer, em todos os grupos de convívio, comunidades, você encontra pessoas que aparentemente são modestas, são simples, mas de fato são pessoas que intimamente expressam um forte sentimento de competição predadora e de inveja. Então, nem sempre a pessoa que aparentemente é modesta ou simples no seu vestir, no seu falar, ela, de fato, é uma pessoa que é desvinculada, desapegada ou desligada nesse aspecto. Você acha que falar mal dos outros é sinal de inveja? Quem fala mal dos outros? De fato. Vamos falar de consexo para consexo? De consexo para consexo. Todo incômodo, toda dor de cotovelo, na sua essência, precisa ser profundamente refletido. Chega um ponto, Rosa, em que assim, não faz mais sentido. A gente não tem mais tempo a perder com coisas, com melindres, com coisas pequenas dessa forma. Agora, todos nós já retroalimentamos isso muito no passado, se não nesta existência atual, em outras. Porque faz parte até de um contexto maior em que muitas vezes o indivíduo, a consciência, ela é engolida por holopensenes mais estagnadores. Hoje a gente está num outro momento evolutivo, então acho que esse é o principal recado, né? Já dá para a gente fazer diferente. E quem quiser ficar dentro desse métier, que fique, ó, a gente olha, abençoa, perdoa antecipadamente, está tudo bem, e a gente segue adiante. Em Fatologia, página 7, nona linha, poderia abordar o comportamento persecutório? Você tinha falado aí, mas fala de novo. Você tinha falado um pouco. Tinha. Na verdade, um dos grandes elementos de evidência do processo da inveja, intra e extrafisicamente falando, e pluriexistencialmente falando, é a condição da perseguição. Então, é interessante isso ter vindo, porque no momento que você passa a estudar a história, você percebe isso de uma forma óbvia, clara. E é interessante porque um dos elementos que me motivou a escrita desse verbete, um dos elementos, foi exatamente um processo persecutório, extrafísico e intrafísico, que eu passei a vivenciar, de 2011, e que se encerrou extrafisicamente, principalmente, em 16 de setembro de 2014. Então, foram coisas muito sérias, mas muito interessantes de observar, porque ao mesmo tempo que você tem o seu pessoal do passado, do ponto de vista grupo kármico, você também muitas vezes apanha sem nem saber direito porque está apanhando, né? E eu levei alguns anos para poder entender que tudo aquilo era uma espécie de antecipação, um pedágio, por processo que nós estamos desenvolvendo no sentido de uma assistência maior, né? Macro, atacadista. Então, o que acontece? Se você parar para analisar, mesmo que nós fazemos dentro da conscienciologia, ela gera incômodo. A própria conscienciologia em si, dentro desse planeta, ela é um incômodo. Eu me lembro do primeiro experimento que eu fiz no laboratório serenário, e eu fui atacada fora do corpo por uma consciex altamente patológica, muito brava mesmo, e eu perguntei para ela, falei, mas o que foi que eu fiz a você para você estar me atacando desse jeito? O que foi que aconteceu? E a consciex virou para mim e falou assim, o que é que vocês pensam que vocês estão fazendo com a conscienciologia em Foz do Iguaçu? Quem são vocês? Então, de fato, muitas vezes, nós representamos alguma coisa. Não é nem exatamente por você.
pessoa, né? o Sim, CPF, pessoa. mas é pelo trabalho que nós todos fazemos. Então, é natural que pessoas sintam-se incomodadas, principalmente aquelas consciências que ainda não querem sair, não fizeram a escolha por migrar de um processo mais baratrosférico para um processo mais evoluído, cosmoético. E isso também, por nós, tem que ser respeitado. Por isso que a compreensão ela é muito importante. No momento que você compreende, essas ocorrências todas, elas vão continuar existindo, mas elas vão afetar cada vez menos a nós, enquanto consciências multidimensionais. Estrangeirismologia, página 6, primeira linha, poderia falar sobre a Schadenfreude e o life work anticosmoético? Pois é, o Schadenfreude é a questão da intencionalidade malévola, é a destruição. E isso, de fato, na minha concepção, é o que caracteriza a inveja. O modo de vida, o life work anticosmoético, ele é permissivo no sentido das socins patológicas. Porém, para uma pessoa, para uma consciência, para o indivíduo que busca outras prioridades evolutivas, que tem outras metas, nem a Schadenfreude é permitida por si própria, quer dizer, pode ser mais admitida a má intenção, propriamente dita, tampouco o life work anticosmoético. Então, o que nós temos que procurar fazer é conjugar a ação intrafísica dentro de holopensênios estagnadores e baratrosféricos, porém conectados com as equipex relacionadas às reurbanizações. Nós viemos aqui para isso. Essa é a nossa Maxi Proex. Então, o nosso trabalho é consolidar a conscienciologia e contribuir, na medida do possível, em todos os locais onde se faça necessário no planeta. Então, é para isso que nós estamos. Que a gente vai lidar com isso aqui no dia a dia? Vai. É inevitável. E talvez seja exatamente por isso, e vou falar uma coisa óbvia, que nós todos já estudamos dentro da conscienciologia desde o início, mas é exatamente para evitar essa condição que as consciências mais maduras e mais evoluídas, elas se afastam gradativamente de qualquer tipo de holofote, né? Na medida do possível, qualquer tipo de holofote intrafísico. Você acha que o medo da inveja é inveja? O medo da inveja? Aí já tem um quê de não querer nem olhar para aquilo, né? Então, se eu já não quero olhar, porque intimamente eu já sei que tem, alguma coisa tem relação. Tem, né? Eu diria que é muito, muito, muito provável. É uma bandeira, né? Agora, tem muita gente, Rosa, que chama de inveja o que não é inveja. E por aí você gera uma sensação de culpa, e essa sensação te paralisa e te interrompe do ponto de vista do seu percurso evolutivo. Então, as pessoas precisam entender bastante o que é inveja e o que não é. A gente estava conversando antes de começar a tertúlia sobre o princípio do exemplarismo pessoal. Então, a gente deve se comportar cosmoeticamente para ser exemplo para o outro. E a gente, olhando o exemplo de outro, a gente deve botar aquela meta. Isso não necessariamente é competitivo e não necessariamente é inveja. Não é. E isso então, precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. Agora, isto que você está dizendo, o processo da inspiração do outro em relação a mim, me motivando a seguir adiante, é diferente de eu tentar ser o outro. Veja, o que eu quero dizer com isso? Que o ideal, do ponto de vista da evolução, é que você seja cada vez mais você, com as suas singularidades, com as suas individualidades e buscando agregar aquilo que existe de mais avançado. Então, por exemplo, se você para estudar um pouquinho a questão dos fãs de algum artista, quando os fãs passam a quase que clonar o artista, né? Isso pode ser visto nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Estou dando um exemplo simples, né? Então, quando você vê a pessoa se vestindo igual ao outro, quando você vê a pessoa falando do jeito do outro, a pessoa tentando ser o outro, às vezes até fisicamente, aí você tem que olhar. Então, quantos Elvis nós temos até hoje, por exemplo? Não é verdade? E assim vocês podem fazendo as associações em relação a tudo. Isto tem um quê que não necessariamente é sadio. É diferente eu ter a inspiração, mas é diferente eu querer ser o outro. Então, toda vez que eu quero ser o outro, eu falei, opa, peraí. Calma, né? Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Então, aí vale a autopesquisa profunda.
porque o que nós percebemos é que essas consciências mais evoluídas, mais maduras, elas fazem exatamente o movimento inverso, elas estimulam você a ser cada vez mais o que você é, com o potencial de serenão que todos nós temos. Então, no fundo, para elas, todos nós já somos serenões. Só que como isso, quando vai desabrochar, é da escolha de cada um de nós, é da escolha de cada consciência. E elas têm respeito por isso. É que no processo evolutivo a gente não tem que buscar fora, tem que buscar dentro da gente, né, o que a gente tem já para poder chegar a um grau de evolução maior. Né? Isso. Assina embaixo. Pensenologia, página 6, última linha. Poderia aprofundar a eliminação do mau hábito da patopensenidade, melhorando todas as manifestações da consciência? Isso daqui é o caminho para a autodespeticidade. E rigidez pensênica é o que nós mais precisamos, mas ela não pode ser forçada. Ela precisa ser natural. Então, existe, durante um período, um esforço seu, pessoal, um autoesforço, e, de preferência, uma inserção dentro de um holopensene que gere uma motivação permanente, uma pressão holopensênica sadio nesse sentido. E aí existem diversas opções de escolhas para todos, né? Agora, de qualquer modo, eu diria que o que mais produz rapidamente esse tipo de ocorrência é uma coisa chamada reciclagem de temperamento. Talvez seja a coisa mais profunda, mais complexa, mas aqui, ao se tomar a decisão, é que mais produz aceleração sadia da história pessoal de qualquer consciência. Então, querer melhorar a pensenidade é diferente de decidir ser diferente e fazer de modo diferente a autopensenização. Na medida em que a consciência decide, tudo acaba convergindo e convertendo para esse tipo de prioridade na sua evolução dali em diante. Em Parafatologia, página 7, segunda linha, gostaria que exemplificasse a fofoca extrafísica. Fofoca extrafísica existe, gente. Eu não sei se é uma boa notícia ou não. Mas, na prática, não, a boa notícia é que a fofoca positiva extrafísica, né, também é boa. Também tem. Mas, de qualquer modo, o que a gente precisa fazer? Tirar esse véu do ponto de vista da multidimensionalidade. A questão toda é pensene. Você pensenizou, isso já está expresso. Agora, o que vai ser feito com isso é outro departamento, né? Quem estava ali, quem fomentou, quem leva adiante. É a mesma coisa como se fosse a fofoca intrafísica. Eu me lembrei aqui daquele assédio, que a gente já estudou isso, em triângulo, né? Que, por exemplo, o assediador quer atingir a pessoa A. Sim. E aí ele pega uma outra B, amiga da A, e começa a inocular ali pensamentos contra. Perfeito. E aí faz o maior assédio entre os dois a partir da pessoa B. Isso é a maior fofoca extrafísica patológica. Do mesmo modo, tem os amparadores que não têm acesso a gente aqui para fazer algum tipo de assistência, né? Aí ele faz o quê? Ele sopra no ouvido de um médium qualquer, né? Para poder aquela pessoa falar para você o que você não consegue ouvir do amparador. Isso não é fofoca negativa, mas não deixa de ser um triângulo ali, né? Olha, só complementando isso que você trouxe, a mesma orientação ou sugestão para este caso, para que você não se envolva dentro desse processo, é o mesmo que nós fizemos para as panelinhas. Então, por exemplo, existe uma tendência maior de conscientes participarem de fofocas extrafísicas, se ela estiver naturalmente, enquanto hábito de pensenização e de comunicação, participando de grupos intrafísicos que têm a tendência, ou existe um prazer em produzir fofoca, baseada em fatos ou factoides, não importa. Né? Então, assim, o que a pessoa primeiro tem que pensar em relação a ela é assim, qual a minha real intenção? Na hora que você faz essa pergunta, você só tem dois caminhos, ou eu paro ou eu continuo. E aí cada um sabe do seu CPC, cada um sabe da sua cosmoética pessoal. Para quem está querendo dar uma acelerada em algumas coisas, positivamente, a orientação é que
comece a cair fora. O ideal é se tornar persona não grata para esses grupinhos de panelinhas e fofocas intrafísicas e extrafísicas. É legal porque depois nem eles vêm atrás da gente, porque você já não está dando mais bola, você não leva adiante. Então, quer dizer, você fica uma pessoa meio inútil para isso. Então, é bom, você vai sendo deixado de lado, vai sendo esquecido. E é por isso que a gente tem que ter bastante autocriticidade, porque quando vem a inspiração para falar para o outro, você tem que avaliar aquilo com muito critério. Porque quem é que está te soprando aquilo? Né? Então, é importante daí a autocriticidade na assistência. Uma outra coisa também que ajuda, quem estiver querendo sair dessa, literalmente, preste atenção, na hora que você for fazer qualquer comentário, em como ficam as suas energias. E as energias do outro e do ambiente. Por quê? Se existe alguma coisa doentia nisso, o campo muda completamente. Na hora. Você começa a sentir uma insegurança, aquela coisa parece que fica meio escorregadia, fica um negócio melífluo, aquilo ali já não está caindo bem. Então, assim, é só ligar o radar. Liga o radar e presta atenção. Se a intenção não for a melhor, corta na hora. E uma pergunta boa que você pode fazer para o outro, que a gente sempre se falou nos cursos de Conscienciologia aplicada, é virar para o outro e falar assim, mas por que você está falando isso para mim? Vai falar direto para o outro, vai lá, fala para o outro, isso aí não é para ele, isso não é dele que você está... Vai lá, fala para ele. Quem sabe você possa assisti-lo diretamente. Por que não, né? Porque precisa fazer o triângulo. O triângulo. Em Parafatologia, página 7, sexta linha, poderia aprofundar a incitação ao revide pelas consciências assediadoras? É mais ou menos isso que a gente falou, né? É, mais ou menos isso aqui. Se você quiser ampliar, pode. Pode, né? Porque esse tema aqui dá horas de debate. Na verdade, quando a gente fala do revide, é a questão do você ter provocado tamanha incomodação que literalmente o outro quer dar o troco. E isso é muito comum dentro da SOCIM. Dar o troco, querer dar o troco, é o que mais a gente verifica no dia a dia, seja no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, seja no âmbito social, no âmbito político, então, praticamente é o arroz com feijão vou falar em termos de Brasil, é o arroz com feijão da nossa politicologia, tá certo? Então, dar o troco, provocar determinadas ocorrências, tirar vantagem lá na frente, trair de um lado, aliás, trair é o dia a dia. Então, quer dizer, existe muita coisa patológica doentia que está inserida, está contaminada dentro de vários sistemas. Agora, a nós que temos já um pouco mais de conhecimento sobre cosmoética, sobre multidimensionalidade, interprisão, né, sobre reconciliação, liberação, evolução, enfim, todos nós que temos mais noção disso, a responsabilidade é muito maior se nós adentrarmos esse ambiente e, de algum modo, cooptarmos com esse tipo de grupo. Maria Ângela, aqui em cima. Parabéns pelo verbete, muito bom mesmo. Eu queria fazer uma pergunta sobre binomiologia. Ao primeiro binômio, autoinferiorização, heterodestruição. O que tu podia ampliar para nós isso? Que página que está? Peraí, é na página 8. Na página 8, né? Autoinferiorização, heterodestruição. Isso aqui é a essência da condição da inveja. Naquilo que eu compreendo hoje ser realmente essa manifestação parapatológica. Por quê? Na medida em que eu me autoinferiorizo, eu, de algum modo, vou precisar promover alguma ação para que isso seja revertido, principalmente do ponto de vista social. Então, a tendência primeira, do ponto de vista nosso, não vou falar nem em termos de subhumanidade, mas do ponto de vista nosso, enquanto autoconscientes, animais autoconscientes, é partirmos para a eliminação daquilo que é objeto do incômodo. Então, a tendência é a destruição. A hora que a gente começa a estudar, a hora que você for ler um pouco mais, aliás, você vai começar a olhar as coisas e esses elementos começam a saltar aos olhos, você vai verificar que os grandes conflitos no planeta, ao longo da sua história, tudo aquilo que aterrorizou e aterroriza a humanidade até hoje, é derivado, de um lado, da neofobia, significando aqui você não saber como lidar com algo diferente de você não saber lidar com o novo e você não admitir a mudança em determinadas regras que sempre foram tratadas daquele modo, há gerações, e, de outro lado, literalmente, a inveja. A inveja mata, a inveja produz dessomas antecipadas.
A inveja é um dos maiores males da humanidade. Você sabe que eu vi um texto, na época que eu estava estudando sobre inveja, que dizia o seguinte, que o comunismo, a base do comunismo é a inveja, porque ele coloca todo mundo igual para poder ninguém, sabe? Perfeito. Colocar todo mundo igual, a base é a inveja. Na época até eu tinha tendências assim, né? Mas para revolucionária e tal, eu custei muito a admitir isso, mas hoje em dia eu vejo, assim, independente do juízo de valor, mas a ideia mesmo, né? O comunismo, botar todo mundo igual, é a inveja. Por quê? Porque na prática isso é impossível. Porque todos têm origens, históricos, vivências e formas de funcionar diferentes. Embora nós consigamos tirar alguns padrões comuns, não existe como você ter uma igualdade igualitarismo de 100%. Então, tudo que foi baseado nisso, o termo técnico é falácia, né? Então, assim, existem muitas falácias. E para falar a verdade, assim, o que eu mais verifiquei do ponto de vista de prejuízo, de dano, de patologia mesmo, é quando essas falácias elas se unem a um processo de fanatismo ideológico. Então, se a gente fosse fazer uma grande síntese de tudo, a base, a essência, a raiz de todo o fanatismo ideológico na humanidade que produziu tudo que nós já vimos do ponto de vista das catástrofes, dos atrasos, e produz até hoje as transmigrações interplanetárias de um lado para o outro, é calcado nisso aqui. É no domínio, é na inveja. Então, por isso é tão importante se cada um de nós, enquanto formiguinhas, enquanto peões dentro desse mega xadrez evolutivo, se nós conseguimos nos liberar. Porque compreendendo, você se libera. Se liberando, você é mais um que ajuda a tratar dos outros que ainda não têm essa visão de conjunto, nem essa noção. Maria Ângela, parabéns para o verbete, muito bom, né? Bem atual, acho que deveria já ter feito vários antes, né? E eu queria que você aprofundasse mais nessa questão, né, que você comentou sobre o que é inveja e o que não é inveja. E na questão das panelinhas, que você comentou, trouxe um exemplo aí, o que seria mais ideal? Seria pegar, por exemplo, no cotidiano do nosso trabalho, por exemplo, eu vejo que tem muitas panelinhas, né? Às vezes a pessoa fica o dia inteiro lá, focando, e a pessoa não tem a percepção de chegar e direto e falar para a pessoa, né? Como seria a nossa atuação? Qual seria mais ético? Chegar para a pessoa e falar, porque você não... Às vezes a gente não está no contexto, né? Mas a gente está perto. Qual seria a melhor atitude? E também queria saber, assim, o certo, quando a gente tem um conflito com a pessoa, deve chegar e direto falar para a pessoa, então, nesse contexto? Queria aproveitar a pergunta dele, porque a próxima pergunta aqui é para você fazer as aproximações na página 10, com admiração, ciúme, cobiça, simulação, ódio, ressentimento. Não pode ser conjugada? Já deu uma gama, então umas 4 ou 5 perguntas. Vamos tentar fazer uma síntese e vocês vão complementando e questionando, e nós vamos ampliando na medida que for possível. Então, vejam só. Eu estudei durante alguns anos esse tema e continuo estudando, e ele é atual porque ele literalmente faz parte do cotidiano de todos nós, e isso vai continuar em termos de manifestação, independente de nós estarmos ou não estarmos mais nesse processo, intraconsciencialmente falando. Mas o que eu compreendo enquanto inveja, hoje, é muito mais o que vocês têm na página 10, no item hipótese, que nós deslocamos exatamente para cá, porque é uma coisinha um pouquinho mais avançada e bate um pouco fora, assim, daquilo que os estudiosos em si, não todos, hoje a maioria já entra mais por essa hipótese que eu trouxe, e eu concordo com ela. E se isso aqui, de fato, pudesse ser aprofundado, eu tenho a impressão que nós geraríamos uma desdramatização por atacado daquilo que se compreende, ou do que se entende ser como inveja, e nós poderíamos desmontar esses mecanismos muito mais rapidamente, eliminando esse tipo de traço, provocando a remissão disso, do ponto de vista da consciência. Então, eu vou ler para vocês aqui
a página 10, o item hipótese. A inveja é considerada pelos especialistas mecanismo de defesa do ego, acionado pelo indivíduo ao sentir-se inferiorizado na comparação com outros pela condição de não possuir tal traço. Em essência, caracteriza tentativa inábil de recuperação da autoconfiança fragilizada por senso de autoimpotência. Em resumo, o que gera a inveja, o mecanismo que gera aquilo que depois é denominado de inveja nas sociedades intrafísicas, é isso aqui. Então, quando você se sente atacado, a sua reação enquanto bicho é atacar para se defender. É como se nós fizéssemos isso, socialmente falando, mas travestido de uma outra roupagem. Eu não sei se ficou um pouco mais claro do ponto de vista do que é considerado a inveja. E quando a gente diz atacar, isso pode ser de um modo literal, no sentido de destruir o objeto de incômodo, que mostra a você que você não é tão competente quanto o outro, que você não alcançou aquilo que o outro conseguiu alcançar. Ou pode ser sutil. Muitas vezes você não expressa isso porque você tem, digamos assim, processos egóicos que impedem que isso venha a nível consciente. Mas você sutilmente provoca a sabotagem do trabalho do outro. Isso também é a inveja explicitada através de outras ações, subterfúgios, subreptícias, não necessariamente inconscientes. Então, quando a gente fala em atacar, nós estamos dizendo assim, ó, alguma reação vai haver. E esse é o problema da inveja. É a questão da reação, não é uma ação cosmoética. É uma reação de autodefesa, mesmo que seja completamente distorcida. E o mais interessante que a gente percebe estudando é que, quanto mais os indivíduos invejosos ao longo da história tentaram destruir os objetos da sua inveja de forma explícita ou subreptícia, muitas vezes mais patente ficava o distanciamento entre aquele que era atacado e aquele que atacava. E aí nós nos referimos de indivíduo a indivíduo, de grupos a grupos, de países a países, de civilizações a civilizações. Então, a essência, o mecanismo na essência é o mesmo, não muda absolutamente nada. Agora, o que acontece? A gente já sabe que toda vez que você se dá conta de um mecanismo de defesa, você se dá conta, não porque alguém disse, mas porque você admite isso para você mesmo. Isto significa que você já tem condições de desativar aquela forma de funcionar em você. Aí não interessa o outro. Então, se eu já admito em mim esse tipo de traço, eu posso, sim, começar a fazer a reversão de funcionamento. Isso é uma realidade, não é uma hipótese apenas, isso é um fato. E aí nós podemos trazer dezenas de exemplos para vocês. Agora, em relação à questão de você destruir o outro para recuperar a sua autoestima, a gente percebe que na prática isso acaba sendo impossível. Não há como suprir as suas próprias necessidades ou expectativas através desse tipo de tamponamento, através desse tipo de ação. O ideal é que você sempre volte o espelho para você. E compreendendo a forma como o outro funciona, você também acaba liberando a todos. Aí vem a frase lá no final, depois da frase enfática, vem a questão: de que modo você já pensa em aplicar o autodesafio de perdoar antecipadamente? Isso aqui é o mais sério, porque na medida que você vai compreendendo que isso é um fato social, não é um fato apenas isolado da pessoa, da consciência A, B, X ou Y, mas é algo que foi incutido nela do ponto de vista da sua educação, desde a mais tenra idade, as coisas mudam. Você tem um olhar diferenciado. E por que eu digo isso? Porque socialmente, principalmente no Ocidente, nós somos educados a fazer individualizações. Essas individualizações, desde criança, elas acontecem através do ato de comparação. É assim que se dá esse processamento. A individualização, ela é necessária, inclusive, para que a socialização possa ocorrer.
Só que, em algumas sociedades, esse processo da comparação é levado a um extremo de você competir para sempre se dar bem, para que você sempre seja o primeiro. Existem sociedades em que não se admite o segundo lugar. Você sempre tem que ser o melhor. E você é estimulado de todas as formas e reconhecido, do ponto de vista de status, intrafisicamente, por isso. E nós percebemos que essa é a contramão do ponto de vista daquilo que a Rosa estava trazendo há pouco, falando da questão do igualitarismo. Não é isso. Mas isso é a contramão de você tratar os diferentes de modo diferente, embora todas as consciências sejam iguais, no sentido de estarem todas em evolução. Você podia fazer a comparação, a aproximação da página 10, entre admiração, ciúme, cobiça, emulação, ódio, ressentimento? Sim. Aqui eu estabeleci alguns diferenciais e coloquei o título de aproximações, na verdade, para que a gente pudesse girar a lente de investigação em 360 graus. Então, tanto aqui nós temos algumas condições que são extremamente sadias, positivas, como também temos as negativas. Então, do ponto de vista da positividade, nós teríamos a questão da admiração, que é o ato de considerar e respeitar as qualidades de outrem. Isso é extremamente sadio, não há nada de negativo nisso. Claro que você tem que ter o binômio admiração e discordância sempre em funcionamento equilibrado. Mas admirar faz muito bem. Admirar o que o outro tem de bom faz muito bem para todos. E o reconhecimento público sadio, ele é sempre positivo na medida em que valoriza e valora as boas ações e atitudes das consciências. Outro elemento que não é negativo é a emulação, que é oriunda dessa condição educacional de comparação desde a infância. Emular significa o quê? Você querer igualar ou superar o feito de alguém. Não necessariamente existe inveja nisso aqui. É isso que precisa ficar bem claro. Na medida em que eu, por exemplo, eu observo que alguém produziu conhecimento, que alguém realizou alguma coisa muito bem, eu posso olhar para aquilo tudo e dizer assim, nossa, eu gostaria de fazer aquilo também, isso foi muito bom para todo mundo, mas eu acho que dá até para fazer melhor. Se fizer diferente aqui, se mudar, se inovar nesse lado, se renovar, se acrescentar esse elemento, se juntar mais gente nisso tudo, eu acho que o resultado ainda seria melhor para todos. Isso é um processo de emulação, mas não é negativo. Ele pode ser totalmente cosmoético. Agora, vamos para o outro lado, que é a questão mais doentia. O ciúme, e aqui o ciúme a gente traz a condição de você tentar preservar ou retomar de terceiros aquilo considerado propriedade pessoal. Então, no ciúme, o que predomina é receio e depois é autoinsegurança, né, a base disso tudo, e a questão do ódio, que pode vir na rasteira, né, no rastro disso aqui tudo. Você tem o ódio aí na condição de aversão intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. O desejo de agir com violência contra terceiros e, excepcionalmente, contra si próprio. E aqui nós temos a cobiça, que se soma a essas aproximações, que é aquilo que você literalmente quer para você. Então, você quer tirar do outro, seja de que jeito for. Pode ser o afeto de alguém, pode ser um objeto, pode ser uma condição, um status. Não, eu quero aquilo para mim, ponto. Não existe vírgula, né? Não existe reflexão. Os meios justificam os fins justificam os meios. Não, o meio justifica os fins, né? Exatamente. E aqui, talvez o que mais se aproxime daquilo que gera a inveja, que para nós seria muito interessante do ponto de vista da autorreflexão, da autoanálise, da autopesquisa, que é isso aqui, ressentimento. E aqui eu me refiro à mágoa. A mágoa guardada de ofensa recebida, o rancor. Isto aqui, gente, gerou boa parte de todas as catástrofes e genocídios da história da humanidade. O desejo de desforra contra o ato considerado injusto. Então, a questão de justiça e injustiça é uma coisa muito relativa. Né? Maria Ângela, a gente tem uma série de perguntas aqui, a gente vai ter que ser mais breve agora. Tá bom. Professora Maria Ângela, Fatologia, página 7, segunda linha. Competição assediadora
na SOCIM, mais especificamente no mundo corporativo, qual a sua opinião sobre a competição desumana em que membros de um mesmo grupo pode ter entre si, estimulados por estar no topo da pirâmide, fingindo que não vê o que está acontecendo no entorno? Poderia, se puder, contar alguma casuística? Olha... Se puder, se não puder. Não, tudo bem. Eu acho que a gente tem que abrir tudo que é possível aqui, cosmoeticamente. Minha opinião particular, enquanto pesquisadora da conscienciologia e dessas condições todas de reurbanologia, eu sou completamente contra esse tipo de grupo, de sistema, de estrutura de holopensene, e contra exatamente porque produz prejuízos, não só às próprias pessoas que retroalimentam isso, como também, às vezes, a milhares e milhões de outros seres que não têm acesso, às vezes, a um círculo menor. Agora, por outro lado, interessante a questão, por quê? Já faz alguns meses, talvez até mais de um ano já, que eu e minha dupla evolutiva, o Celso, nós estamos sendo gradativamente e em âmbito cada vez maior, nós estamos sendo infiltrados, o termo é esse, cosmoeticamente infiltrados, em esferas de atuação governamental, pública, política, e a gente tem vivenciado, acompanhado, orientado na medida do possível, e fazendo o possível para que as coisas aconteçam de acordo com o que os amparadores consideram o melhor, na esfera da educação, ciência e tecnologia, mas nós estamos lidando com isso que a nossa tertuliana trouxe aí, no dia a dia. Por isso que eu comentei com você, inclusive antes, que para mim isso aqui é um fecho de um ciclo, porque se eu não tivesse conseguido finalizar esse verbete, compreendendo todo um processo de perseguição extrafísica e intrafísica que foi intensificada nos últimos anos, é muito provável que eu não conseguisse desempenhar o papel que eu estou desempenhando do ponto de vista de infiltrado dentro dessas organizações e dentro desses ambientes. Porque a primeira vontade que qualquer um de nós teria nesses locais é de sair correndo, né? E você, às vezes, não pode fazer isso porque existe um mega projeto assistencial e você tem que estar lá, embora não coadune com nada disso, você tem que ter um olhar assistencial para tudo isso e ajudar sempre que for possível. Até agora está funcionando, está tudo certo, está dando certo. Vocês estão vivos, sorridentes. Nós estamos vivos, está tudo bem. E é interessante porque hoje eu recebi até um comunicado eletrônico informando-nos que o processo que nós estamos desenvolvendo do ponto de vista educacional, que ele realmente vai ser levado para outros países. Então, a coisa está expandindo bem mais, né? A questão da internacionalização. E eu estava olhando, foi agora, antes de eu vir para cá, para a tertúlia, eu falei, nossa, olha como é que a coisa vai crescendo, né? E os meandros de poder e de controle são os mesmos em qualquer país. São os mesmos em qualquer esfera de organização, seja pública ou privada. Então, de fato, quem faz a diferença somos cada um de nós, que na medida que a gente vai mantendo uma afinização maior com essas equipex de reurbanização, a gente consegue entrar nessa lama toda, mas não se sujar com ela, né? Você entra e sai mais límpido. Bom, vamos agora seguir aqui. A gente vai pedir novamente para você ser mais breve, senhora, que tem muita pergunta aqui. Tem muita? E a gente tem que passar também para o público. A verbetógrafo, Fatologia, página 7, 11ª linha. O que é a avesidade no contexto do verbete? Achou na 11ª linha? Achei. Aqui, quando foi trazido o termo da avesidade, é literalmente a qualidade do avesso, do antagonismo. Às vezes, da condição de você mostrar uma coisa, mas na prática você faz outra. Tem um pouco a ver com a condição do bifrontismo.
mas tudo aquilo que se manifesta do ponto de vista da inveja clara, nítida, da satisfação malévola, ela tem um pouco desse avesso. Por quê? A consciência em si, e eu vou jogar aqui uma hipótese para todos nós de reflexão, se nós pudéssemos, se todos pudessem, realmente nós faríamos o possível para eliminar a condição da inveja, porque ela provoca muito sofrimento, principalmente para quem sente inveja. Quem mais sofre com a inveja é quem sente e manifesta isso. Essa pessoa se autotortura o tempo todo. Então, é muito triste, né? É mais dessa condição que nós trouxemos para a reflexão. Muito bom. Na ciclologia, página 8, final da segunda linha, como funciona o ciclo da reeducação das condutas pessoais? Onde que está isso? Página 8, final da segunda linha, na ciclologia. O ciclo da reeducação das condutas pessoais. O ciclo da reeducação das condutas pessoais foi inserido aqui porque, de fato, até poderia colocar para vocês, é um ciclo que não se fecha, jamais. A reciclagem pessoal, ela deve ser, para a consciência que pretende uma aceleração sadia da sua história pessoal, ela precisa ser sistemática, constante. E eu costumo dizer, quanto mais tempo você tem de conscienciologia, mais você tem que aprofundar suas reciclagens. Não dá para você considerar, porque você já é um veterano, que você já está dominando tudo. Não está dominando, não. A gente tem que aprofundar as investigações do porão consciencial e sempre investir na reeducação, caminhando para aquilo que nós falamos antes, que é a condição da reciclagem de temperamento. No fundo, o que promove realmente a diferença e os saltos evolutivos quânticos para qualquer consciência é a reciclagem, é a temperamentologia levada a sério. E para isso nós temos, dentro da conscienciologia, um dos instrumentos de experimentologia de alto impacto mais profundos e importantes, que é o laboratório serenário. Nós temos várias ferramentas. O serenário ele produz uma catalisação para as pessoas que estiverem realmente disponíveis a enxergar esse espelho multidimensional a respeito de si próprio, a questão da ligação com a central extrafísica da verdade, a questão da autenticidade plena, é a transparência que você vai adquirindo ao longo do tempo e da sua evolução em relação a tudo e todos. Em Paradoxologia, página 9, é o primeiro parágrafo logo da página 9, na primeira linha. Pode detalhar o paradoxo de ser mais fácil para o invejoso conviver com reveses produzidos por injustiça ao negar a derrota justa? Sim, isso é clássico. Na hora em que nós começamos a estudar, um dos primeiros fatos evidenciados é a teimosia e a persistência em algo negativo, destrutivo e que produz sofrimento, inclusive para si próprio de grande monta, ao invés de você simplesmente dizer, não, realmente, fulano é bom, viu? Ele é melhor do que eu nisso. Ele foi muito bem. Um dia eu chego lá também, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Não, você continua numa teimosia achando que o outro está querendo, ou está querendo se vangloriar, ou está querendo promoção pessoal, ou está querendo algum tipo de status, mas você não admite que o outro naquilo é diferente de você. Sem necessariamente ser melhor ou pior, entende? Então, é a dificuldade de lidar com o processo da heterogeneidade evolutiva, exato. E compreendendo cada um dentro das suas caixinhas, condições e mecanismos de funcionamento. Na masculinologia, página 9 também, final da segunda linha, como age o apologista da distorção? Como age o apologista da distorção? Olha, é só nós abrirmos o jornal... Vocês podem olhar a internet, vocês podem escutar rádio, vocês podem olhar ao seu redor, mas o apologista da distorção, ele sempre encontra um motivo para se colocar isento de qualquer coisa e jogando, vamos dizer assim, projetando a responsabilidade, a culpa, né? As pessoas gostam muito do termo culpa, né? Projetando a culpa de tudo que dá errado na sua vida e no entorno, no outro. Como se os outros não tivessem corresponsabilidade por tudo que acontece com eles próprios.
Então, você sempre acaba achando ali o bode expiatório e vamos descer a lenha. Isso é assim há milênios, não é de Essas agora, acariações que a gente vê por aí, desses processos políticos aí... Se fossem acariações, muito não são mas acariações. É tudo distorção, né? Então, por de isso fato, que eu estou falando, que é a apologia da distorção. Pseudo-acariações, né? São pseudo-acariações. Porque você sabe que eu perguntei para um político que, digamos assim, não tem uma energia tão gosmenta, vamos colocar dessa forma, e é uma pessoa que já está profissionalmente dentro disso há quase 30 anos, eu tive intimidade suficiente para perguntar para ele, assim, mas por que você se tornou um político profissional? Por quê? Você é uma pessoa que tem alguns valores até um pouco melhores, trabalha com isso, faz isso, é uma pessoa, às vezes, bem intencionada, é tranquilo de conviver. E aí ele me falou assim, não, eu acabei virando político, uma questão de contingência de vida, fiz advocacia, mas acabei ajudando um político a se eleger, e depois uma coisa puxou a outra. Eu falei, como é que você lida com a questão da traição? E essa pessoa virou para mim e falou assim, traição, isso aí é o prato, é o arroz com feijão, isso é o dia a dia do político brasileiro. O político brasileiro vive da traição. E isso é compreendido, visto, entendido e vivenciado por todos. Eu falei, é mesmo? É com essa facilidade? É com essa facilidade. Então, o que para nós muitas vezes causa não um estranhamento, mas causa um arrepio, no sentido de você não ter uma fidelização, não ter valores cosméticos, porque qualquer coisa vale, para eles é apenas uma questão de jogada de sistema político e aguarda aqui, depois ali você pega. E aí você tem os políticos perseguidores e você tem os políticos não perseguidores. Então, a única regra que existe dentro disso é que o político que persegue está morto na política. Você não pode ser um político que persiga os outros. Isso é uma regra de ouro. Vamos lá. Autodefesa. Vamos falar de autodefesa agora. Página 10, quarta linha. O que é lida temática? Está perguntando sobre a expressão lida temática. Espera aí. Página no parágrafo, 10, página 10, parágrafo autodefesa. Nesse âmbito, assim, a princípio a consciência não age motivada por inveja lucidamente. Na socinha é possível observar a tendência, a reação de ira e revolta quando se questiona sobre inveja ser o elemento motriz da conduta pessoal para a maioria das consciências. É verdade. Você quer arranjar confusão com um amigo seu, com um conhecido seu, é você perguntar, mas vem cá, você está com inveja de fulano? E isso, às vezes, provoca rompimento de relações. E em família, pior ainda. Então, por isso que está escrito, nesse âmbito, a hipocrisia predomina na lida temática, conduzindo a consciência a negar tal sentimento. É melhor... Todo mundo vai dizer temática, que não, imagina, eu tenho inveja. Não, você está enganado. É outra coisa. Ele só quer saber a expressão lida temática. O que você quer dizer com lida temática? Lida vem do verbo lidar, manejar, gerir. E temática em relação ao tema. Então é lidar com esse tema. Lidar com esse tema de um modo hipócrita. E isso é socialmente aceito. Isso ocorre de 9 entre 10 vezes. Na terapeuticologia, página 10, item 3, desassombro, pode exemplificar a consolidação do destemor autoevolutivo? Sim. E aqui tem uma relação muito direta com a questão da neofobia, porque a inveja, ela anda de braços dados com a neofobia. Existe, quando você se inferioriza em relação a uma outra consciência, existe ali um medo de não ser aceito socialmente, de não ser aceito por um grupo, de não ser aceito afetivamente por outros. E aí esse medo tem a ver com a questão do assombro, da pessoa medrada, medrosa, da pessoa que se paralisa frente a qualquer possibilidade de frustração das suas expectativas pessoais, seja em relação a uma pessoa, seja em relação ao contexto, seja em relação ao momento da sua vida. Então, o que acontece é que a consolidação do destemor autoevolutivo, ele vem na prática através da assistência, da interassistência. A melhor forma de você deixar de se preocupar tanto com você, de deixar de sentir um medo, muitas vezes maior do que qualquer coisa que exista de fato, quer dizer, sair dessa dramatização, você pode fazê-lo através da interassistência. Saia do seu próprio umbigo, saia do seu egoísmo, do seu mundo pequeno, do seu pensar pequeno e direcione-se em relação ao outro. Coloque o outro antes de você.
Isso produz um efeito benéfico de alto impacto ao longo do tempo, ao longo dos anos. É o que vai diminuindo e vai minimizando essa condição de sentir qualquer necessidade de se comparar com outras pessoas ou de competir ao longo do tempo. Isso literalmente desmonta, desmancha-se. Então, a verbofatologia, página 7, segunda linha, poderia exemplificar a emoção deslocada? A emoção deslocada, ela diz respeito a você, muitas vezes, manifestar um tipo de emoção, de reação que se manifesta através do psicossoma, mas aquilo ocorre de forma deslocada do seu objeto principal. Aquilo ocorre, vamos dizer assim, de modo enviesado, não distorcido, mas de modo enviesado. Então, você não tem como manifestar, nem expressar diretamente, por exemplo, em relação ao seu objeto de inveja, ao seu alvo de inveja, a sua insatisfação e frustração pessoal em relação àquilo que ele conseguiu, aquilo que ele é, e você ainda não conseguiu ou ainda não é. E não necessariamente tem que ser. Aí o que é que você faz? Você vai para esse outro deslocamento e você reage através do ataque. Esse é o que nós estamos chamando de emoção deslocada. E você ataca porque você não consegue fazer a comunicação direta com a outra consciência de uma forma, digamos assim, mais isenta e cosmoética, depois de ter feito as suas autorreflexões e tudo mais. Na teoriologia, página 2, na página 8, desculpa, segunda linha, poderia aprofundar a teoria da autossuperação evolutiva? Sim. A teoria da autossuperação evolutiva, ela tem relação com a sistemática e permanente esforço pessoal, o autoesforço em você estar superando seus próprios limites, de estar desenvolvendo os trafais, de estar fortalecendo seus trafores, de estar permanentemente desabrochando do ponto de vista da evolução dos seus talentos, e isso, em consequência, promove uma catalisação motivadora para que os outros ao seu entorno também comecem a produzir ou comecem, pelo menos, a estar holopensenicamente conectado com esse tipo de holopensene que vai nessa velocidade cada vez mais intensa dentro da aceleração sadia da história pessoal das consciências. Em teoriologia ainda, eu gostaria que você exemplificasse a teoria dos 5 estágios do curso Grupo Kármico, e ela complementa, não estaria mais para um ciclo do que para uma teoria? Bom, se nós formos entrar na teoria do curso Grupo Kármico, eu fico totalmente disponível, mas a gente vai levar um pouco mais de tempo. Talvez o importante seria sugerir... os 5 itens. Sim, e nós sugerimos, inclusive, o estudo mais aprofundado dentro de diversas obras que nós temos, desde os 700 experimentos da Conscienciologia, Homo sapiens reurbanizatus, Homo sapiens pacíficos. Tem a impressão que tem até verbete. Nós temos verbete? É porque essa pessoa aqui é da Alemanha. Ah, é da Alemanha. Mas depois eu mando para ela. Tá, vou deixar. Tá. Se precisar de alguma coisa também, eu te ajudo e fico à disposição. Então, basicamente, só para nós lembrarmos as etapas, componentes do curso Grupo Kármico. Nós temos a interprisiologia, depois nós temos a vitimologia, depois nós temos a parte de recomposição, liberação e a policarmologia. Esses estágios, eles são sequenciais, porém permanecem interconectados ao longo dos tempos, na medida em que nós vamos nos reconciliando e liberando de holopensenes, grupo kármicos menores e mais antigos, e você passa a atuar numa condição mais de atacadismo, de assistencialidade macro, em termos de policarmalidade. Aí precisaríamos entrar numa série de outras considerações que talvez, infelizmente, não tenhamos tempo hoje, né? Tá. Na teoriologia ainda, teoria da conviviologia cosmoética. Dá uma apanhada, assim, uma síntese, né? Do ponto de vista da... Aliás, nós podemos até chamar de interconviviologia cosmoética, porque você convive com outras consciências e consciex permanentemente, 24 horas por dia, e essa convivência, inclusive com animais também, com todo o planeta, com o meio ambiente, isso é inevitável a consim.
O que nós colocamos do ponto de vista da cosmoética, que essa teoria traz, é exatamente você respeitar aquele princípio, ou aquele princípio evolutivo, ou aquela consciência, enquanto um ser que está em evolução permanente, assim como cada um de nós. Então, essa forma de lidar com cada consciência, de uma forma que seja customizada, ou personalizada no respeito cosmoético, no respeito aos direitos, nos paradireitos das consciências, nos direitos humanos, nos direitos das minorias, no direito de preservação da vida nesse planeta. Então, é um respeito do ponto de vista da manifestação de qualquer princípio de evolução, de qualquer consciência, em qualquer galáxia, dimensão, mas isso não dá para fazer de modo forçado. Isso tem que ser um aprendizado, vou repetir aqui a Rosa, parafraseando, de dentro para fora. Então, na medida em que você manifesta isso com você mesmo, isso se torna natural, espontaneamente, naturalmente, isso se manifesta na sua relação ou inter-relação cósmica, interplanetária, multidimensional e tudo mais. Outra pergunta da Alemanha, de outra pessoa da Alemanha. A verbetógrafa, Legislogia, página 9, segunda linha. Em que a lei patológica da pena de morte se relaciona com a inveja? Tem tudo a ver. Se nós pararmos para olhar a pior forma de você eliminar o seu objeto de inveja, seria o quê? Mate. Então, todos os países que ainda hoje nesse planeta defendem, implantam e usam a lei da pena de morte, têm no seu bojo, em grande essência, um processo de inveja implantado, instalado, fomentado e estimulado nas suas relações sociais. Agora vem de Madrid para você. A gente fez uma sequência internacional agora. Na Fatologia, página 7, final da 4ª linha, poderia comentar as falácias lógicas da inveja? São várias. E eu gostaria de ressaltar talvez a principal, que é a questão da boa inveja. Eu gostaria de evidenciar porque eu encontrei isso em diversos autores, em diversos livros, obras ao longo dos séculos, mas isto não existe. Não existe a boa inveja. Inveja é inveja. E aí entra na teoriologia a lei do descarte, do imprestável. O que não presta e ponto. Então, inveja boa, ela é uma das principais falácias que esse planeta, que as socins desenvolveram para justificar. Porém, eu gostaria de fazer só uma ressalva. Existe a condição da emulação podendo estar sendo confundida com o fenômeno da inveja. Emular não significa invejar. É isso que nós temos que deixar bem claro hoje. Se é emulação, não é inveja e a expressão está sendo utilizada de forma inadequada. Em Fatologia, página 7, final da 12ª linha de baixo para cima, peço discorrer sobre o desconhecimento da clemência e do perdão. Vejo que a inveja é um traço da consim controladora, verbete de ontem. Poderia compartilhar sua visão? É na Fatologia, página 7, final da 12ª linha de baixo para cima. O desconhecimento da clemência e do perdão? Isso. Isso daqui vem ao encontro da questão que nós tivemos há pouco, da nossa tertuliana da Alemanha, né? E depois a de Madrid também, que complementou um pouquinho com essa questão da própria pena de morte. Quer dizer, toda pessoa que é implacável, e aí vocês têm que parar, vai para frente do espelho e se pergunta, até que ponto eu sou uma pessoa implacável? Até que ponto eu sou uma pessoa inflexível,
rígida, até que ponto eu não admito que alguma coisa seja feita de forma diferente ou de modo paradigmático, diferente daquilo que eu acredito seja a realidade dos fatos. Até onde eu sou uma pessoa que defende as tradições, que defende o modo de fazer sempre da mesma forma, independente do século e do contexto evolutivo dos outros, das consciências. Então, a pessoa que é implacável, a sociedade que é implacável, ela acaba também tendo no seu bojo, digamos assim, uma sustentação do processo da inveja que não há como refutar. Contra os fatos não tem como a gente brigar. Então, isso é muito sério. Agora, se você é uma pessoa inclemente e imperdoadora, você já tem um bom material para começar a fazer as suas autorrevisões e autorreciclagens, porque tudo pode ser melhor e pode ser diferente. Então, na fatologia ainda, página 7, sexta linha, de baixo para cima, poderia explicar sobre o comportamento socialmente repreensível do invejoso? Sim, é exatamente por esse motivo que a inveja não é admitida socialmente. Você admite outros pecados capitais, mas não esse. Porque na medida que você publicamente manifesta a inveja, você está carimbando a sua própria testa com uma condição de inferiorização. E isso, principalmente para o sexo masculino, é muito complicado. Muito complicado. Então, a coisa mais rara vai ser você observar um homem admitindo sentir inveja de outro homem. Jamais, jamais. Né? As mulheres... Ele pode querer a mulher do outro homem, mas não Sim, diz que é inveja, não, né? Não. Exatamente porque não dá. Admitir isso aqui seria demais. Ela admite que mata o outro, mas ele não admite que sente inveja do outro, jamais. Em Principiologia, página 8, primeira linha, poderia discorrer sobre o princípio de a autopensionização moldar o ambiente e a convivência interconsciencial? Sim. E aí nós podemos voltar na questão da rigidez pensênica, do percurso que cada um de nós promove em relação à autodesperticidade. Por quê? Isso acaba contaminando, interferindo, influenciando de forma sadia e positiva todo o seu entorno. Então, os seus trafores, eles vão sendo potencializados, você vai desabrochando cada vez mais do ponto de vista evolutivo e interassistencial, você passa a trabalhar, na medida que você consegue se desvencilhar intimamente de determinados processos patológicos sociais, manifestos às vezes por você desde outras existências, quando você consegue passar uma régua nisso, quando você se libera, reconcilia, o que acaba acontecendo? Você passa a trabalhar com equipexes de mais porte reurbanizatório, no sentido de que elas estão vivenciando uma condição de universalismo mais prática, o maxifraternismo. E na medida em que você passa a se aproximar mais dessas consciexes, dessas equipexes e de consciências também afinizadas, o seu holopensene ele continua a ser modificado num processo de aceleração contínua. E isso leva você a mais reciclagens, a mais acelerações da história pessoal, isso leva você a outros patamares de evolução que muitas vezes nem havia sido, talvez por você, previsto, mensurado, planejado até para a sua atual existência. A verbetógrafo, o temperamento da consim é inato. Você falou em reciclar o temperamento. Aponte algumas sugestões para que seja possível isso. Laboratório serenário. E não uma vez, tá? Laboratório serenário sistematicamente. Quem quiser levar a sério esse processo de reciclagem de temperamento, faça o laboratório serenário. Nós temos 3 laboratórios no campus da Associação Aracena Espírito Santo, nós temos um laboratório no campus da Sinvex, aqui em Foz do Iguaçu. Não há motivos nem desculpa para nós não fazermos aquilo que nós queremos de melhor para nós e para os outros. A verbetógrafa, poderia falar um pouco da sua experiência na condição de invejada, mas... Não na condição de invejada, mas de invejosa? Melhorou. Se tivesse que falar na condição de invejada, eu ia declinar do convite. De invejoso, o que eu poderia colocar para vocês é o seguinte. Nessa existência aqui, o que eu acabei decodificando ao longo do tempo, em função de vários acontecimentos, foi que eu manifestava essa condição, não da inveja, no sentido da destruição do outro. Isso eu nunca tive, nem tive pensamentos de
malévolos em relação a nada disso. Não é do meu perfil, nem é do meu temperamento. Mas a questão da competição, sim, porque eu fui criada dentro de uma família, de uma escola, de uma comunidade em São Paulo, que fomentava isso, de origem portuguesa e italiana, então era uma salada de frutas, mas, de modo geral, socialmente falando, a competição sempre foi estimulada. E eu acabei manifestando isso, e eu, na medida em que há poucos anos, embora a gente incomode os outros, porque eu sou uma pessoa muito de sair fazendo, isso às vezes é bom, às vezes não é bom não, às vezes é problema, porque você sai fazendo, você está achando que todo mundo está entendendo o que você está fazendo, estão favoráveis, estão positivos, na verdade, nem 20% está conseguindo entender o que você está enxergando, e por que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Então, isso às vezes mais gera problema, as consciências que são meio trator, assim, no sentido de sair abrindo picado, isso às vezes mais gera problema do que ajuda. Então, eu tive que, ao longo dos anos, aprender a dosar isso, do ponto de vista do incômodo que os outros sentiam, mas também no sentido de sempre procurar incluir, e eu fui melhorando o meu temperamento e fiz uma imersão. Até hoje eu já fiz 9 experimentos no laboratório serenário, porque chegou um momento da minha vida que eu falei assim, ou vai agora, e eu não vou ficar mais desse jeito, nem quero ficar sofrendo com nada disso, então eu vou mudar em mim o que eu precisar. E aí, assim, quando eu decido, eu vou atrás e faço as coisas, eu faço mesmo, eu sou desse jeito, meio louca em algumas coisas, mas eu decido, é um louco que dá certo, então ajuda todo mundo, está tudo certo. Então, assim, eu fui atrás disso para me melhorar. Por quê? Eu vim aqui nessa dimensão para ajudar. Eu não vim para atrapalhar, eu não vim para dar problema, e eu não vim para parar nada. Eu vim para abrir as coisas junto com esses amparadores. Na condição de formiga, mas eu vim para fazer isso. Então, se para isso eu preciso mexer no meu temperamento, não está nem me importando se vai dar trabalho ou não. O que não dá trabalho na vida, na evolução? Tem muita gente que diz assim, eu não vou fazer isso, eu não vou escrever verbete porque dá trabalho escrever daquele jeito. Então é mais fácil dizer assim, eu não gosto de verbete. Não, você não está entendendo para que tudo isso. A questão não é o verbete, é o que está por trás do verbete, que aliás nós estamos até conversando hoje do início da tertúlia, né? Então o que acontece? Mudança de temperamento, ela é a ferramenta mais eficaz para você promover a sua aceleração da história pessoal. Todo o resto vem na sequência, vem no rastro. E aí vocês têm várias tertúlias aqui, inclusive com o próprio professor Valdo, existem artigos, existe muita coisa publicada, os dicionários, e você pode estudar um pouquinho mais. Agora, se você quiser, na prática, mexer com isso, vá para o serenário. Na tecnologia, página 8, segunda linha, como funciona a técnica da desassedialidade direta? Como não ter rebarbas após ter feito o desassédio? Olha, nós podemos colocar o seguinte, parapsiquismo, o autoparapsiquismo interassistencial, neste processamento todo que nós estamos tratando, do ponto de vista da inveja intrafísica, baratrosférica, ele é fundamental, é pedra basilar. Por quê? É o parapsiquismo interassistencial que vai te permitir não só a intercomunicação multidimensional, mas também a assistência, a interassistência a consciências e consciências que estão vinculadas a esses grupos iolupenses. Sem o autoparapsiquismo, você não consegue realizar muita coisa. Você vai ser mais um que vai estar na chuva, vai estar se molhando, mas não vai entender muito por que as coisas acontecem, de que modo acontecem, nem o que você tem que fazer com isso. Então, é possível você entrar na baratrosfera, fazer assistência, fazer esclarecimento, sair disso limpo? É possível. Você vai fazer assim? Vai. Você vai fazer desassim? Vai fazer desassim. Agora, se você tiver rebarbas, provavelmente é porque você falhou em alguma coisa do ponto de vista mais da intencionalidade. Por quê? Da cosmoética. Porque o que eu entendo na prática é que quando você faz esse percurso todo límpida na sua intencionalidade, você vai sair límpida. Pode até ficar com a questão das energias, dos assistidos, as consciências ali dentro da sua psicosfera durante um tempo, durante horas. Isso não tem problema nenhum. É assim mesmo. Agora, ter rebarba já é um outro capítulo que nós vamos ter que olhar e perguntar qual era a sua intenção ao fazer aquele tipo de ação ou de intervenção. Mas se tiver rebarba, fazer mais assim, né? Também. Mais desassim, mais esclarecimento para as consciências e mais autopesquisa. Mais autopesquisa. Poderia falar na neossinapsologia, página 8, as neossinapses derivadas da autopacificação. Como ter esta autopacificação num mundo cada vez mais belicoso e islamofóbico? Como manter o autocentramento pacífico? Nossa, essa é a melhor parte.
E vou responder. Essa daqui é do Brasil ou é de fora do Brasil? É do Brasil, essa é do uma pessoa Brasil. veterana na Conscienciologia. Veterana? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou aprendendo. Eu não vou dizer para você que eu já fechei essa matéria, porque eu não fechei, não. Eu estou aprendendo agora. O que mais tem me surpreendido nesse processo de infiltração cosmoética que eu e o Celso temos estado nos últimos meses e anos, é que é possível que isso que você pergunta aconteça. E o que mais me impacta é o padrão da energia desses amparadores. Porque tem hora que você está dentro desses ambientes e você pensa assim, não é possível que exista algum tipo de amparo. Quem é que consegue amparar uma condição dessa? Quem é que consegue, de fora, dar sustentabilidade para que isso ainda não fique pior? E o que a gente vai percebendo é que eles trabalham de uma forma muito sincronizada e matemática em relação a tudo isso. Então, é como se existisse um acompanhamento, uma observação multidimensional permanente em relação ao que a gente faz. Porque a gente, às vezes, mexe em umas coisas um pouquinho mais frágeis, críticas, mas, ao mesmo tempo, a intencionalidade nossa, e a gente acaba reverberando, como se fosse uma espécie de porta-voz ou embaixadores desses amparadores. A gente acaba reverberando isso, às vezes, sem abrir a boca, só pela energia. Então, muda o campo, e as pessoas que inicialmente estavam antagônicas ou eram antagônicas, elas acabam sendo assistidas, as consciências acabam sendo assistidas nesses ambientes convencionais. E muitas vezes muda, inclusive, o transcurso da conversa, muda o transcurso, os fatos, os acontecimentos. Então, eu tenho me surpreendido muito com isso, porque eu não pensei que fosse desse modo. Então, tem muita coisa que eu estou aprendendo que é novo. Talvez mais para frente a gente possa até falar sobre isso, né? Quem sabe que você vê um verbete, não sei. Isso. Em comparação, página 10, primeira linha, pode exemplificar por que comparar é método de avaliação gerador de individualização social? Sim, esse é digamos assim, é uma forma utilizada principalmente nas sociedades ocidentais. E ele é usado, você pode ir para a prática mesmo, não precisa nem se perder em teorias nesse momento, mas desde pequenininho, você sempre é levado a comparar uma coisa em relação à outra, ou você em relação ao outro, você em relação ao seu irmãozinho, você em relação aos seus pais, você em relação aos seus professores, você em relação aos seus colegas de classe, e assim sucessivamente. E isso acontece de uma forma condicionada, pelos pais dentro de casa, pelos professores na escola, o aprendizado se dá na base da comparação. Estou falando do ponto de vista tradicional, embora nós tenhamos alguns modelos hoje, em termos de sistemas educacionais, que buscam propostas diferentes, evitando isso de uma maneira tão assintosa, principalmente na primeira infância, na segunda infância. Mas isto, por exemplo, é o que faz com que muitos de nós tenhamos nos tornado tão competitivos do ponto de vista social e na fase de adultidade. Em Parafatologia, página 7, sétima linha, poderia explanar a respeito da perda de conexão com os amparadores extrafísicos e a seguir a perda do amparo extrafísico de função, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né, Rosa? Então, vejam, isto aqui, de um modo bem simples, direto, para responder não existe amparo de função para consciências invejosas. Simplesmente uma coisa exclui a outra, são mutuamente excludentes. Amparo de função de alto nível só consegue ser mantido para consciências que não têm este traço incorporado na sua consciencialidade. Na verdade, em mais só de 50%. Para assistência, né? E a invejoso não faz assistência. Não, pelo contrário, a intencionalidade do invejoso é completamente antagônica à condição da interassistencialidade, do maxifraternismo e da pacificação pessoal e planetária. Ele pergunta também o que é inveja coletiva, que está na enumeração, página 8. Isso aqui é trazido por alguns autores e eu resolvi acrescentar porque percebi sentido e lógica. Ao que eu me refiro? Nós tivemos alguns genocídios produzidos até no século passado mesmo, dentro da nossa história mais recente, até para a gente não precisar ir muito para trás, mas em que muitos pesquisadores, eles chancelam essa condição da inveja coletiva
produzindo mortandade de países contra países, civilizações, ideologias, credos e raças. Então, nós tivemos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é um exemplo grande disso. Se a gente até quiser ir um pouquinho mais para trás do ponto de vista da história nossa, nós poderíamos falar do método utilizado por os gregos para fazer a catarse dessa inveja coletiva social, que foi o processo do ostracismo. Inclusive, nós temos um livro escrito por um pesquisador nosso, que fala exatamente sobre o ciclo do poder. E ele fala sobre a questão do ostracismo. É um livro que eu indico para todos, até os que gostarem do tema de politicologia, né? Que é o livro do professor Maximiliano. Exatamente. Então, assim, naquela época já, na antiga Grécia, nós já tínhamos sociedades que não só admitiam a existência da inveja do ponto de vista social, mas produziram um mecanismo para que essa catarse não detonasse interiormente aquelas comunidades. Um dos grandes exemplos registrados foi o ostracismo. Tem uma pergunta aqui, diz assim, dentro de suas pesquisas sobre o tema, qual a manifestação de inveja mais sutil que você identificou partindo de uma consim qualquer? Olha, a mais sutil, eu não sei se eu poderia colocar dessa forma, mas a que mais me preocupa hoje é aquela que ainda é manifesta por colegas nossos da CCCI. Porque você vai estudando e você percebe isso, essas coisas vão ficando cada vez mais evidentes. Então, muitas vezes você tem a própria comunidade conscienciológica com uma inspiração fantástica, cosmoética, de consolidação de ideias avançadas, de ponta, mas as consciências que ainda estão aqui, elas ainda precisam de algum tipo de assistência nesse sentido e de esclarecimento, uma vez que a inveja ela existe aqui dentro da CCCI, do mesmo jeito que existe em qualquer outra comunidade ou grupo social. E os efeitos são tão danosos ou mais, porque a gente tem mais responsabilidade do ponto de vista da cosmoética sobre aquilo que a gente manifesta, penseniza e faz em relação aos outros. Então, para mim, esse é um tema muito sério, que eu penso que todos nós da CCCI, muito mais do que quem não tem a menor noção de nada disso, todos nós precisamos refletir profundamente para a gente poder ajudar mais os amparadores, atrapalhar menos, e que a gente possa contribuir nesse grande, imenso projeto que é a reurbanização e a conscienciologia aqui no planeta. Keiko. Obrigada pelo verbete. Eu gostaria que você comentasse sobre a frase enfática, né, que traz uma mensagem bem importante, porque eu entendi, então, que a gente precisa estar lúcido, tanto em relação à entrada da inveja, né, a chegada, e também a saída, né, da gente estar promovendo inveja, né, fazendo, sendo invejosa, né, que como você mesmo disse, né, a repercussão, os efeitos danosos, né, e aí você traz aí na sua frase enfática a questão da mental somaticidade madura. Então, eu gostaria que você ampliasse um pouco mais isso. Você trouxe um ponto bem importante, por isso que está na frase enfática, porque se não existe maturidade do ponto de vista da consciência, do ponto de vista da sua manifestação a partir do mental soma, é quase impossível que a gente consiga promover a remissão ou a erradicação desse traço. No nosso caso, aqui inclusive dentro da CCCI, eu penso que uma das formas que nós usamos de eliminar o objeto de inveja nesse sentido, porque aqui nós não matamos mais ninguém, felizmente nessa vida a gente já não vai mais para esse lado, mas é muito comum que você veja pessoas sendo excluídas, literalmente excluídas de grupos, porque você não aguenta mais aquela pessoa, porque aquilo te provoca tanto sofrimento, tanto incômodo, que você simplesmente fala assim, não, você não faz mais parte disso aqui. E aí, às vezes, os grupos eles são formalizados ou informalizados. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, tudo aquilo que gera grupinhos fechados, panelinhas, esse tipo de coisa, precisaria ser literalmente desconstruído. O ideal é que tudo fosse de todos, para todos, o tempo todo. Quer dizer, você vivenciar a condição do fraternismo e do universalismo a partir de você em relação a todos.
E não só aqui dentro da CCCI, porque essa mesma forma de proceder, ela precisa estar manifesta em todas as suas relações nas SOCINs onde nós vivenciamos. Porque é para lá que nós vamos levar assistência, é para lá que nós estamos trabalhando para deixar a conscienciologia consolidada nas suas bases. E isso só pode ser feito através de uma coisa chamada exemplarismo pessoal, cosmoético. Então, não tem muita saída. E é muito bom que não tenha muita saída, é por aí mesmo. Quer dizer, vamos amadurecer, vamos promover a holomaturidade usando todas as ferramentas que nós temos à disposição para melhorar a nossa mental-somaticidade. A partir disso daí, o resto vem na diurese. E caminhando para as autorreciclagens sistemáticas, não tem o que não dá certo. Tudo dá certo. É possível fazer diferente, é possível ser muito mais feliz, é possível você se liberar de tudo isso aqui com o pé nas costas. Basta realmente a consciência decidir. Decidiu, ela faz. Professora, parabéns aí pelo verbete. Realmente, vocês são abridores de picada, estão novamente num tema extremamente importante. A minha questão é que esse tema, as pessoas têm um grande desafio de assumir invejosa, né? O grande problema é que a pessoa não se assume invejosa. Ninguém fala, eu sou invejoso, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios, grandes dificuldades. E também está ciente que esse padrão pensênico é um fator atrator de mega assediadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, também da vacina, que é a gratidão. A gratidão é a vacina contra isso, né? Sim, concordo com tudo isso que você trouxe. A afinização com esse tipo de manifestação bélica, doentia, subhumana em alguns aspectos, ela realmente só vai trazer para perto de você o acompanhamento de mega assediadores. Então, se você está buscando um outro percurso evolutivo, não é por aí. Se não é por aí, isso não é o melhor para mim nem para os outros, por que eu vou insistir nesse tipo de traço? Só que você precisa estar dentro de um grupo que aceite falar sobre o assunto, desdramatizando o tema. Porque, senão, nós vivenciamos aqui as mesmas dificuldades que existem na SOCIN. Não se fala na SOCIN porque você vai ser repreendido. Não se fala na SOCIN porque você vai ser estigmatizado. Não se fala na SOCIN porque você vai ser auto-inferiorizado e vai ser hetero-inferiorizado também. Então, nós precisamos ter um espaço terapêutico, como é a conscienciologia, paraterapêutico, para que as pessoas possam até ter a liberdade de dizer assim, gente, olha, eu acabei manifestando um pensene de inveja, ele se manifestou dessa forma, assim, 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 já fiz a minha reflexão, fiz a minha reciclagem em relação a isso, mas está aqui, olha, como é que a gente pode trabalhar isso de outra forma? Esse é um percurso que, para nós, é inevitável. Se alguém quer ser desperto, se alguém quiser ser um epicentro, ser um epicom, se alguém quiser ser um amparador de altíssimo gabarito, se alguém quiser trabalhar com reurbanização a sério nesse planeta, tem que caminhar para a erradicação disso aqui, porque isso aqui é base de tudo o que já aconteceu no nosso planeta Terra aqui, do ponto de vista de destruição das ideias magnas. Bem, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, na Parafatologia, página 7, última linha, poderia esclarecer a saída das interprisões de grupo kármicas pela interassistência sem retorno? Sim. Isso aqui é coisa muito séria, porque a maioria de nós tem muita dificuldade de lidar com frustração de expectativas, pela forma como fomos educados. Então, a maioria das patologias que nós manifestamos na adultidade, na minha opinião, tem a ver exatamente com isso. Não saber lidar com frustração das expectativas. Então, a melhor forma de você desenvolver um outro traço que se contraponha e que, beneficamente, elimine esse trafar, é o quê? Você aprender a assistir sem ter nenhuma expectativa de que vá existir algum retorno pessoal em relação àquilo que você fez ou realizou. Então, na medida em que você consegue fazer, por entender que aquilo é o melhor para todos, não para A, B, X ou Y, e está feito. Se vai dar retorno agora, se vai dar retorno daqui 100 anos, 500 anos, não importa. Na medida que você faz isso de forma despojada, você acaba tendo uma inserção dentro de um holopensene que vai te levar a outros patamares de evolução. E o planeta precisa muito de ajuda. Os amparadores precisam muito de pessoas disponíveis nesse nível. Então, na medida que cada um de nós for se tornando mais disponível, nós vamos sendo alçados a projetos afinizados e que permitam que a gente também desabroche e assista a outras consciências com mais maturidade.
Você poderia associar a distorção parapsíquica com a inveja? Sim, muito interessante essa questão. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem ainda muita dificuldade em compreender a própria sinalética, energética, anímica, parapsíquica. Uma pessoa, por exemplo, que não domina minimamente o estado vibracional. Uma pessoa que ainda tem muita dificuldade para fazer desassim. Essa pessoa, essa consciência, ela vai ter mais dificuldade para poder fazer uma anamnese precisa dos contextos nos quais ela estiver inserida para a interassistência. E com relação à inveja, isso não é diferente. Porque você realmente pode achar que está entendendo de uma forma, mas, de fato, as manifestações, elas caminham, às vezes, por um processo muito mais doentio, que você nem está conseguindo vislumbrar, porque você não está com a bagagem, não está instrumentalizado de forma suficiente ainda. Então, assim, recomendamos que todos desenvolvam o seu ato parapsiquismo interassistencial. A CCCI tem inúmeras ferramentas, ICs, cursos, dinâmicas, quer dizer, tudo de bom e do melhor para qualquer um que esteja com boa vontade e boa intenção. Nosso tempo já se esgotou. A gente lamenta, né? Porque continuaríamos perguntando aqui, o que mostra, né, a necessidade de fazer outros verbetes, tá certo? Então, a gente aguarda os outros verbetes, a gente parabeniza você por este, mas aguardamos os outros próximos verbetes. Nós agradecemos a presença de todos vocês, das perguntas que quase a gente não deixou vocês fazerem, porque a gente teve uma quantidade bem grande aqui de perguntas, né, do online, mas está tudo certo. Então, a Maria Ângela está aqui mesmo, alguma dúvida que tenha ficado, vocês têm a oportunidade de perguntar para a Maria Ângela, né? Então, a gente agradece a vocês, a participação, das energias, das perguntas, aos teletertulianos também, as perguntas e a participação aqui. A gente lembra que todo dia a gente tem tertúlia, de 12h30 a 2h30, a gente convida vocês a participarem, que são vocês mesmo que movimentam a tertúlia junto do verbetógrafo do dia, tá certo? E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 5 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. 4 recados. Hoje nós temos o Cláudio com o programa Verbetografia EAD, o Eduardo com o curso Parapoliticologia, a Cristina com o programa de evolução parapsíquica em extraterrestreologia e o Cleverson com IPC no CIP intensivo. Você quer escrever e participar da Enciclopédia Conscienciologia? Você é capaz? Começa agora, dia 26 de fevereiro, primeiro semestre, o curso do programa Verbetografia, coordenado pela professora Rosa Nader. De 26 de fevereiro a 21 de maio. O curso tem aulas de vídeo e textos disponíveis na plataforma Moodle. Aulas online, tira dúvidas nas quintas-feiras, 7h30 às 9h30. Carga horária do curso, 48 horas de aula, duração 12 semanas, investimento pode ser parcelado em 3 vezes. O evento é promovido pela Enciclosapiens. Você está convidado e você é capaz. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente gostaria de convidar todos os interessados para participar da primeira turma do curso Parapoliticologia, aplicada à pré-intermissiologia. Pela primeira vez, a gente vai abordar em curso a temática da pré-intermissiologia. A base do curso é o processo da liderança interassistencial cosmoética. Então, aquelas pessoas que entenderam já a conscienciologia e, por algum motivo, percebem em si uma certa dificuldade na questão da liderança, na assunção de responsabilidades evolutivas, em questões-chave dentro do processo evolutivo, como a autonomia consciencial, né? Então, a capacidade da pessoa pensar por si própria, né? Atuando dentro do processo evolutivo de uma maneira mais liberta, mais desenvolta. E esse é o modelo, é o propósito do curso. São 3 módulos. O primeiro módulo online começa agora em março, a partir do dia 6 de março, onde a gente vai apresentar toda a questão
parapoliticológica, a questão do Estado mundial, questões que envolvem universalismo, o processo do estadismo, as questões que envolvem o ativismo político, tudo isso dentro do processo online. O segundo módulo é presencial, vai ser aqui no hotel, ocorre em abril, de 10 a 12 de abril, onde nós teremos então a oportunidade do aluno entender o atual momento dele em termos de liderança. Quais as principais dificuldades que ele precisa superar para que a liderança dele deslanche. Então, dessa maneira, o aluno chega no terceiro módulo, que é em maio, de 22 a 24 de maio. Esse módulo vai ser na OIC e é um módulo totalmente consenso terápico. Então, veja, é uma oportunidade da gente trabalhar a liderança, as dificuldades da liderança e destravar essa liderança na questão através da consciência terapia. Tá? Então, as inscrições estão abertas no site da Apex, que é o apexinternacional.org, e também presencialmente na OIC. Tá? Então, repetindo, o curso é em março, abril e maio, e as inscrições já estão abertas. Obrigado. A Associação Internacional de Extraterrestriologia, a ExtraCons, convida você para o curso Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, o PEP. O PEP é um curso modular com aulas teóricas, práticas e oficinas energéticas. O módulo 1, o tema é Cosmovisiologia, e o módulo 2, o tema é Autotransafetividade. Os objetivos do curso são desmistificar a interação com consciências de outros planetas, apresentar os princípios da extraterrestriologia, facilitar a expansão consciencial objetivando a exoprojeção, desdramatizar os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra e predispor a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. A primeira turma será em Foz do Iguaçu, com início em 7 de fevereiro. A equipe docente é composta por 4 professores, Amaury Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccolo e Oscar Nirrey. As inscrições podem ser realizadas diretamente no CAEC pelo telefone 453525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde, tertulianos e tertulianas. O IPC Foz do Iguaçu convida a todos para o curso integrado de projeciologia, o CIP, intensivo de verão, que acontecerá de segunda a sexta, às 19h30, às 22 horas, na data 12, segunda-feira agora, 12/1, e terminará o 13/2. Que ocorrerá na sala de aula, na rua Rui Barbosa, 820, no edifício Foz Executivo Center, sala 804. Para maiores informações, podem ligar no número 452102-1448. Agradecemos a atenção de todos. Para amanhã, teremos o verbete Criatividade Intermissivista, especialidade Verponologia, e o verbetógrafo Paulo André Noberto. Muito obrigado e boa tarde a todos.